A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do segundo trimestre do ano 2022, que comenta sobre o Sermão do Monte, e nessa lição vamos estudar Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 18. Essa passagem fala sobre oração, Jesus dá um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, e fala também sobre jejum. Então são temas muito importantes, temas que nós podemos nos aprofundar bastante, e aqui nessa aula, o objetivo aqui dessa aula é destacar alguns pontos da lição. Você que já acompanha o EBD em Foco e já sabe que a gente tem esse vídeo de destaque toda semana. Se você chegou aqui agora, é assim, a gente pega alguns pontos da lição e se aprofunda. Então já tem o primeiro vídeo, que é quase uma hora de aula, tá? Foi 58 minutos de aula, que eu uso o slide, passando por cada tópico e subtópico. Esse vídeo aqui eu não uso o slide, vou falando direto, comentando a lição e me aprofundando. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula direto ao ponto, no tópico 1 aqui direto, que fala assim: oração é um diálogo com o Pai. Então, a questão da oração, eu creio que todo mundo tem um conceito de oração, mesmo que não é crente, um novo convertido, alguém que aceita Jesus hoje, ele já sabe o que é oração. Talvez ele foi católico, ou ele foi de alguma igreja, ou não sei, em algum lugar ele viu falar de oração e ele tem um conceito próprio do que é oração. Você pode perguntar para os seus alunos, se você for professor da EBD e for ministrar essa lição, pode perguntar para os seus alunos o que eles entendem sobre oração. Comece a sua aula interagindo, perguntando, captando o conhecimento deles sobre oração. E o escritor da revista vai colocar aqui a oração como um diálogo, como algo que é assim uma conversa, que você conversa com Deus e Deus também responde você. O Bonhoeffer, no seu livro aqui sobre discipulado, quem está acompanhando as aulas sabe que eu estou usando esse livro, que ele tem uma parte que comenta o Sermão do Monte, ele chega a dizer que a oração é uma necessidade natural do coração humano. Ou seja, todo ser humano tem essa necessidade de conversar com o seu Criador. No entanto, isso não significa que ela sempre vai ser válida, que a oração sempre vai ser válida. Não, tem orações que não são válidas porque elas não são realizadas como Jesus ensinou, que não são realizadas dentro do contexto que a gente entende na Bíblia, que para falar com Deus tem que passar por Jesus. Tanto que o Bonhoeffer coloca assim, ó: quem no discipulado está em comunhão com Jesus tem por ele acesso ao Pai. Então o acesso ao Pai é por meio de Jesus. Assim, toda oração verdadeira é oração mediada, ou seja, nós temos um mediador que é Jesus Cristo. Nem mesmo na oração há acesso imediato ao Pai. Então, até mesmo na oração, você vai a Deus por meio de Jesus. Então, tudo é em nome de Jesus. Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor. A gente tem aqui na nossa cultura católica, né, não é questão de criticar tudo mais, mas os católicos acreditam que tem que ter um outro mediador, que é Maria. Então você primeiro vai a Maria para depois ir a Jesus. É muito mediador, né? Eu prefiro a ideia bíblica de que Jesus é o nosso único mediador, que nós vamos a Jesus e ele nos direciona ao Pai. Enfim, a gente tem que orar dessa forma. Então a oração verdadeira, a oração que vem do coração, ela vem por meio da fé e você conversa diretamente com o Pai. Então assim, não a fórmula, nem o número de palavras, e sim a fé, tange o coração paterno de Deus, que há muito nos conhece. Assim, você não tem que ficar preocupado com a maneira que você vai orar, com a quantidade de palavras. Isso já está dentro do contexto que Jesus ensina aqui. Então, vamos olhar aqui que na lição, o escritor da revista ele fala dessa parte aqui, né? Vamos aqui para o final do tópico 1, que ele fala assim: primeiro, para quem eu devo dirigir minha oração? A oração deve ser dirigida a Deus, Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Então, no final do tópico 1.3, aí a maneira de orar, né? Jesus ensina, né? Então, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Então, assim, a oração é diretamente a Deus, em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador. A postura do corpo, não importa se é deitado, se é sentado, se é de joelhos. A questão é que algumas posturas, elas nos trazem mais assim um conforto e também uma atitude de humilhação, então de joelhos, com os olhos fechados,
Isso ajuda a concentração, ajuda na questão da postura de humilhação diante de Deus, mas não é obrigatório. Ah, eu posso orar em pé? Pode orar em pé. Você pode orar sentado, você pode orar deitado. A gente não pode ser rígido com a forma de orar. Isso não tem base bíblica. Na verdade, a Bíblia cita várias posturas diferentes durante a oração. A quantidade de tempo que você vai passar ali orando. Jesus critica os fariseus que faziam longas orações, mas não é que é proibido você fazer longas orações. O próprio Jesus orava muito, fazia longas orações. Então Jesus não está criticando as longas orações, ele está criticando o motivo, a motivação dessas longas orações. Eles achavam que por mais que eles falassem, eles seriam ouvidos. Isso seria também uma forma deles serem vistos pela sociedade como piedosos. Então, a oração ela não tem um tempo pré-determinado. No primeiro vídeo eu comentei sobre isso, comentar agora de novo, porque assim, nas nossas igrejas nós costumamos ter reuniões de oração que é determinado um tempo, meia hora, uma hora. Então assim, a gente tem ali naquelas reuniões um tempo pré-determinado. Por algum motivo, questão de organização de culto, questão também de organizar ali uma oração durante o dia inteiro. Então quem é que vai ficar responsável por esse tempo aqui, por esse tempo tal, tudo mais. Isso não é pecado, não há nenhum problema nisso. Mas você não pode ficar preso a essa questão de que eu tenho que orar meia hora, porque somente por meia hora de oração que eu consigo conversar com Deus e Ele vai me atender. Não, se você orar 5 minutos, Deus vai te atender. Se você orar uma hora, Deus vai te atender. Se orar 15 minutos, Deus vai te atender. Para de se preocupar com a questão de tempo, para de ligar cronômetro, para de ficar olhando a hora. Uma coisa que eu até expliquei no outro vídeo, né, explicando de novo aqui, é que no meu caso, um caso pessoal, tá? Algo meu, não significa que é o certo. Eu coloco algum alarme se eu for trabalhar. Tipo, eu tenho que trabalhar 8 horas, eu vou começar a orar, sei lá, 7h30. Então coloco 8 horas. Por quê? Se por acaso eu passar de meia hora, o celular vai despertar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho aquele compromisso. Mas pode ser que eu ore só 5 minutos, pode ser que eu ore 10 minutos, pode ser que eu ore 15 minutos. Eu não coloco o alarme para dizer que eu tenho que orar meia hora. É só para a questão de me lembrar do trabalho se por acaso, durante a oração, eu resolver orar muito e passar de meia hora. Então é uma questão de controle para eu cumprir os meus compromissos. Mas eu não gosto de ficar olhando o tempo que eu levo na oração. Para mim, isso não faz sentido. O tempo da oração é totalmente irrelevante. Eu tenho que chegar com fé, com sinceridade diante de Deus e fazer a minha oração. O lugar de oração também não é algo relevante. Jesus critica os fariseus nas orações públicas porque eles faziam aquilo para serem vistos pelos homens. A atitude deles era nesse sentido. Ele fala assim, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então Jesus critica aqui que eles oravam em pé e nas esquinas, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Então Jesus não está falando que é pecado orar em pé, você pode orar em pé, não tem problema. Jesus não está falando que é pecado orar em público. Muita gente deve ser que é o pé da letra, não, Jesus está proibindo orar em público. Não é isso também. Jesus está criticando o motivo que eles faziam isso, para serem vistos pelos homens. Então a oração não pode ser algo nesse sentido, de você querer fazer ela para que as outras pessoas vejam a sua vida de piedade. Aqui, o escritor aqui, o Bonhoeffer, ele coloca assim no livro dele. A oração é o secreto absoluto, é totalmente oposta à publicidade. Quem ora já não conhece a si mesmo, mas somente a Deus, a quem invoca. Como a oração não influi sobre o mundo, mas é dirigida unicamente a Deus, ela é ação antidemonstrativa por excelência. Olha só o que ele coloca. Por definição, por excelência, a oração ela é totalmente oposta à publicidade. Ela tem que ser direcionada a Deus. É só você e Deus. Não tem necessidade nenhuma de você sair contando por aí a sua vida de oração. Não tem necessidade nenhuma de você fazer longas orações a público com palavras bonitas e tal. Não tem necessidade disso porque ela é dirigida a Deus. Então se o teu coração entende isso, se você tem isso na sua mente, se a sua oração é sincera, verdadeira, dirigida a Deus, ela pode ser no público, em público, no seu trabalho, ela pode ser... no caso, um culto na rua, ela pode ser no evangelismo na rua, ela pode ser na casa de alguém, no hospital, ela pode ser na sua casa, dentro do seu quarto, trancado no seu quarto.
ela tem que ser algo direcionado a Deus. Até mesmo se você começar a achar que você ora bonito e que sua oração é diferenciada, você já começou a errar nesse sentido, mesmo que você esteja dentro do seu quarto. Então não é o local, não é nada disso. Tá? O propósito da oração, se você começar a orar com o propósito de ser visto e demonstrar para os outros que você tem uma vida de piedade, você já está errando. Tá? A sua oração provavelmente não vai ser ouvida e você vai receber os aplausos da plateia e para por aí, e nenhum galardão vem da parte de Deus. Continuando aqui dentro da revista, ele vai falar sobre o horário da oração. Tem um horário para falar com Deus, isso depende de pessoa para pessoa, da rotina de cada um. Eu lembro de um hino antigo, eu esqueci de pesquisar a letra dele agora, mas ele fala assim, de madrugada a fila é menor. Um hino bem antigo, e eu acho que os irmãos antigamente gostavam muito de orar de madrugada, ainda tinha essa questão, né, de que, não, de madrugada é melhor porque tem menos pessoas falando com Deus. Eu não concordo muito com isso, apesar, né, de respeitar muito o autor do hino, o cantor e os irmãos que gostam do hino, mas eu não vejo dessa forma. Deus não tem necessidade, né, de, sei lá, ter um horário específico que ele pode atender melhor as orações. Deus está na eternidade, fora do tempo, ele ouve todas as suas orações, não se preocupe com isso, Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Então ele tem a eternidade para ouvir aquela tua oração de milésimos de segundo que você pediu para ele te livrar de um acidente, te livrar de alguma coisa, ele vai te ouvir, porque ele está numa dimensão diferente. Então, não tem um horário específico que Deus atende melhor as orações. Essa é a questão do sacrifício. Será que se eu fizer uma oração de madrugada, fazer um sacrifício, Deus vai me atender melhor? A gente também tem que ter um pouco de cuidado para não querer barganhar com Deus. Tá? A questão do sacrifício é muito da sua motivação, do que você está passando. Talvez você está passando por um momento difícil e você sente que você tem que matar a carne. Aí a gente entra na parte do jejum, que não é somente o jejum. O jejum é a gente vai falar aqui mais na frente do jejum, é um momento que você vai realmente abrir mão de alimento físico para a questão de mortificar a carne e mostrar que você quer buscar mais algo espiritual. E não somente o jejum, mas outros momentos, tipo uma oração num horário que, sei lá, de madrugada, que para você é um sacrifício. Então, ali também é uma maneira de você mortificar a carne. Seria equivalente ao jejum. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também para saber se a sua oração vai ser produtiva nesse horário de madrugada. Porque já aconteceu comigo, do pastor marcar uma oração de madrugada, tipo 5 da manhã, não era tão de madrugada assim. Só que era uma época que eu estava trabalhando muito, eu tinha que dormir meia-noite, 2 horas da manhã. Aí eu acordava 5 da manhã para ir para a oração, chegava na oração com sono, não conseguia orar direito, não conseguia me concentrar na oração, faltava dormir no banco da igreja. Depois eu voltava para casa, não conseguia dormir mais um pouquinho, aí já ficava acordado até a hora de trabalhar e passava o dia trabalhando muito cansado. Então eu fui 2 vezes e não fui mais. Falei, pastor, não dá para orar esse horário porque para mim está realmente me prejudicando. Então, enfim, a gente tem que ser sábio nesse sentido também, né, para não fazer sacrifício de tolo. Então, assim, se não dá para orar 5 da manhã, hora 6, hora 7, hora 8, hora 10, hora meio-dia, tem um horário também, você pode orar a qualquer momento. Vamos lá, continuando aqui dentro da revista. Agora vamos voltar para o tópico 1.1. Eu fui para o tópico 1.3, voltando para o tópico 1.1. Aqui o escritor da revista, falando de oração, ele fala de oração de confissão, adoração, comunhão, ações de graça. Aí ele cita aqui Débora, Miriam, fala da passagem de Colossenses que Paulo coloca sobre a oração de ações de graça. E aqui eu quero falar do material que eu deixei disponível para download, que é o ACAS. O ACAS eu tirei de um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Esse livro eu li há muito tempo, nunca saiu da minha mente, mexeu comigo esse livro. Depois eu procurei ele na internet, peguei um trecho e coloquei disponível para download dentro do EBD em Foco, no curso. Esse material tem muito tempo no EBD em Foco. Então, do que trata o ACAS? O ACAS ele coloca assim: você começa a sua oração com adoração. Primeiro você adora Deus, você entra na presença de Deus. Então, se você lê o material, está disponível para download, leia, tá? Leia o material. Se não quer assistir o vídeo todo, tudo bem, mas leia o material todo. 5 páginas, rapidinho você lê, né? Bem rápido mesmo. Esse material vai te ajudar na tua aula, vai te ajudar na tua vida espiritual e vai te ajudar futuramente quando você for ministrar sobre oração. Eu, particularmente, já ministrei várias vezes o conteúdo que está dentro desse PDF. Então, é muito bom mesmo, muito prático e fácil de aprender. Adoração. Comece a sua oração com adoração.
Aqui a gente tem um exemplo aqui de orações de adoração. Salmo 45, Mateus 14, Apocalipse 4. Então a gente tem exemplos de adoração. No outro PDF, que são todas as orações da Bíblia, que está disponível para download também, você vai ver várias orações de adoração. Então você pode fazer uma oração somente de adoração, ou toda oração que você for fazer, comece com a adoração. Ah, vou orar pelo alimento, para a gente, sei lá, almoçar. Reúne todo mundo na mesa. Você pode usar essa estrutura. Adoração primeiro. Adore a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Comece a exaltar o nome dEle. E no material tem alguns salmos de adoração que você vai aprender um pouco sobre como adorar a Deus. Então é muito importante você começar a sua oração com adoração. Tem gente que começa a orar pedindo, Deus me dá isso, me dá aquilo. Calma, deixa para o final as petições. Comece com adoração. Depois você vai para a confissão. Está dentro da revista também, tá? Eu estou falando do material lá, mas está dentro da revista. Aqui fala de orações de confissão. 1 Reis 8:47, Neemias 1:6, Daniel 9, 3-15. Inclusive a passagem de Daniel 9, de 3-15, eu coloquei um trecho dessa passagem no slide, que é Daniel orando, pedindo perdão pelo povo. O povo pecou, foi levado para o exílio. Daniel preocupado com isso, pedindo perdão a Deus. Então o povo se arrepende do pecado que eles cometeram antigamente. Então, assim, uma oração de confissão é uma oração que nós temos que fazer e confessar os nossos pecados. Então, dentro da sua oração, você tem que colocar essa parte. Você pode fazer uma oração somente de confissão, ou depois da adoração, você faz a confissão. Então, você vai seguindo esse passo a passo. Você adora a Deus, depois você confessa seus pecados. Nomeie os seus pecados. Fala o que você fez. Deus, eu pequei assim, eu fui egoísta, eu fui orgulhoso, eu enganei, eu menti, eu roubei. Não sei o que você fez, mas confesse, diga, dê nome para os seus pecados, que aos poucos você vai se libertando e abandonando eles. Depois você vai fazer ali um agradecimento a Deus pelo que Ele fez por ti. Então o escritor da revista coloca aqui ações de graça. Existe uma diferença muito grande entre se sentir grato e agradecer. Olha o exemplo dos 10 leprosos. Jesus cura eles de uma doença terrível. Uma doença que naquela época eles viviam separados da comunidade, viviam onde tinha um leproso, ele era expulso da comunidade comum e vivia entre os leprosos, então era cruel. Jesus cura esses leprosos à distância, eles estão longe de Jesus. Eles clamam, Senhor, tem misericórdia de nós. Todos eles se sentiram agradecidos. Óbvio, foram curados de uma doença terrível. Foram até se apresentar ao sacerdote que Jesus mandou. Mas teve um que voltou para agradecer. Esse era samaritano, por incrível que pareça, era aquele que era tido como escória da sociedade, que além de ser samaritano era leproso. E ele volta e agradece a Jesus. E aí ele recebe, além da cura, recebe a salvação. A vida daquele leproso foi muito, muito, muito mais abençoada do que a dos outros 9. Por quê? Porque ele agradeceu. Então ser grato a Deus, expressar essa gratidão, fazer um culto de ações de graça, enfim, fazer algo para Deus, ou na sua oração colocar o agradecimento, isso alegra o coração de Deus, vamos colocar assim, alegra, porque você está lembrando das bênçãos que Deus fez por ti. Você pode agradecer pela família, pelo trabalho, pelas orações que você já fez e foram respondidas. Você está sempre lembrando das bênçãos que Deus fez na sua vida. Então leia também salmos, orações bíblicas sobre agradecimento, que você vai aprender a agradecer a Deus. Lá no PDF sobre todas as orações da Bíblia tem também orações de agradecimento. E por último, as súplicas, que são as petições. Então aqui você vai pedir. O Bonhoeffer faz uma declaração, talvez até um pouco polêmica, que ele fala assim, ó: minha oração só será certeira, forte e pura quando emanar da vontade de Jesus. Então aqui ele está falando assim, que eu tiro a minha vontade e coloco a vontade de Jesus. Pronto, isso vai ser crucial para eu fazer uma oração verdadeira. Então a minha vontade está fora. E aí ele fala assim, então orar será realmente pedir. Ou seja, você ora porque você vai pedir. O filho pede ao pai ao qual conhece. Aí ele coloca assim, ó, não há adoração geral, mas a prece é a essência da oração cristã. É claro que isso aqui é a visão dele, o ponto de vista dele. Que, querendo ou não, a Bíblia fala muito de orar pedindo. Não é errado pedir, não é pecado pedir para Deus. E muita gente fala assim, por que eu vou pedir para Deus se Deus já sabe o que eu vou pedir? E aqui
ele coloca assim, ó, a oração verdadeira não é uma obra, um exercício, uma atitude piedosa, mas simplesmente um pedido do filho ao coração do pai. Então não entenda a oração como uma obra de piedade, eu vou orar para ser piedoso. Não, é você reconhecer que tem um Deus Todo-Poderoso que cuida de você e que você é pequenininho. Você tem que pedir, é um filho pedindo para o pai. E aí ele fala assim, aquilo que eu estava falando, e se Deus sabe o que eu quero, por que eu tenho que pedir? Ele fala assim, se Deus já soubesse se Deus já não soubesse, corrigindo, tá? Se Deus já não soubesse do que necessito, eu teria que ficar refletindo sobre como dizê-lo a Deus, o que dizer e até mesmo se vou dizê-lo a Ele. Mas a fé na qual oro exclui qualquer reflexão, exclui qualquer demonstração. Então, a visão dele, a interpretação dele, que eu gostei bastante, né, desse livro aqui, é que ele fala assim, que se Deus já sabe, então eu me sinto muito mais à vontade de chegar para Deus e falar o que eu quero, porque ele já sabe. Tá? Ele já sabe o que eu quero. Agora, se ele não soubesse, eu ficaria preocupado. E agora, eu peço o quê? O que eu vou falar para Deus? Como que eu falo? Que palavra eu uso? A preocupação seria maior. Então Deus já sabe minhas necessidades, eu simplesmente vou lá e entrego de coração a Ele. No final falo assim, Deus, faça a tua vontade. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Mas isso não exclui a minha necessidade de chegar diante dele e expressar para Ele o que eu preciso, o que eu quero. Então a gente tem que pedir. A gente muitas vezes não consegue porque a gente pede mal. Não entende o que de fato é a oração. E aí, essa parte final, que são as súplicas. Então, ó, a adoração é o primeiro, né? Vou colocar assim, adoração, confissão, agradecimento e súplica. Tá? Então, a parte final, que são as súplicas, você vai pedir não somente para você, mas para os outros. É nesse momento que você vai pedir para Deus abençoar sua família, seu filho, abençoar teu patrão. Nesse momento que você vai pedir para Deus te abençoar com bênçãos espirituais, te capacitar para pregar, para ensinar, para cantar, para tocar, para fazer a obra. Tu vai pedir coisas materiais para, enfim, Deus, eu estou precisando, né, de um carro, de uma bicicleta, eu estou precisando de comprar livros para estudar, estou precisando de uma porta aberta, estou precisando de um emprego, estou precisando de melhorar meu salário, enfim. Tá? Você vai pedir o que você quiser para Deus e Ele vai te atender. Então, presta atenção, se você passa 5 minutos adorando, 5 minutos confessando, 5 minutos agradecendo, 5 minutos pedindo, já são 20 minutos de oração. Não é que você tem que orar 20 minutos, mas é aquelas pessoas que têm dificuldade, que falam assim, não, eu queria orar mais, eu queria passar mais tempo na presença de Deus, mas eu não consigo, eu oro 5 minutos e acaba as palavras. Siga o Acas, que você vai conseguir fazer essa oração. Exercite, a oração é um exercício, viu? Você começa devagar e aí você vai aumentando, melhorando. E a vida inteira você vai aprender mais sobre oração. Vamos lá, vamos avançar aqui, voltando para a revista. Tá? A gente já falou sobre oração aqui no tópico 1. Vamos para a oração que Jesus ensinou, que entra essa questão da oração ao público, que eu já falei, então já abordei sobre isso. Né? Jesus não proibiu a oração ao público, ele proíbe a exibição, a ostentação. Tá? Jesus quer que sejamos discretos, entra no teu aposento. Essa questão da oração em secreto, ela tem assim vários propósitos. Primeiro, porque você se sente muito mais à vontade, você quer confessar os seus pecados, falar o que você fez de errado. É muito melhor sozinho do que ali em público, na igreja. Então, essa oração em secreto, eu penso que ela seja obrigatória quando se trata dessa questão de que eu quero ficar à vontade com Deus. Eu quero orar à vontade. Se você nunca, jamais ora em secreto, só ora em grupo, não é pecado você orar em grupo, não é pecado você orar na igreja, não é pecado você ter um momento de oração em público, não é pecado. Mas se você só faz essa oração em grupo, eu penso que a tua intimidade com Deus está um pouco fragilizada. Então a oração em secreto, ela te ajuda também nessa questão da intimidade. Não é só a questão também de você, não, vou me exibir, mas é também a questão de intimidade. E não useis de vãs repetições. Isso aqui é importante a gente dar um destaque. Jesus critica essa questão das vãs repetições, muito provavelmente por causa dos pagãos, que achavam que por muito pedir para os seus deuses, seriam atendidos. E, assim, pessoas que adoravam outros deuses, né? E aí, trazendo para o contexto cristão, a gente sabe que muitas vezes a gente ora e não é atendido. Acontece. Significa que eu não tenho que orar mais? Então vamos supor uma mãe que tem um filho que está nas drogas. Ela está orando para o filho sair das drogas. Será que ela está usando uma vã repetição? Não, obviamente não. É um pedido legítimo, algo do coração.
e que ela pode pedir várias e várias vezes. Você que quer se livrar de um vício específico, de um pecado específico, não tem problema você orar com frequência para aquele pedido. É uma doença, você está pedindo para Deus te curar. Tá? Chegou um amigo meu e falou assim, eu não vou mais orar para ser curado. Ele falou, não vou mais. Toda vez que o pregador chama lá na frente, eu vou e não sou curado. Eu parei. Foi uma coisa que veio do coração dele, eu não condenei ele por isso. Porque ele já se sentia assim, eu estou perdendo a fé. E eu acho que, assim, nesse sentido, ele fortaleceu a sua fé. Né? Ao parar de orar para aquela causa específica, ele parou assim, não, Deus, se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Então eu penso que ele fortaleceu a fé. Mas foi um caso pessoal, particular, uma coisa dele com Deus. Depois ele fez uma cirurgia, deu tudo certo e se livrou da doença. E eu creio que Deus usou aqueles médicos para realizar aquela cirurgia e dar a cura para ele. Então muitas vezes Deus tem um outro meio de curar. A gente quer ser curado de um jeito, mas Deus tem um outro meio de curar. Tem até uma historinha que diz assim, que uma vez alagou a cidade e uma pessoa ficou em cima de um telhado da casa esperando socorro, né? E ele falou, não, Deus vai me salvar. Aí chegou uma pessoa com um bote salva-vida, não, Deus vai me salvar. Aí chegou uma canoa, Deus vai me salvar. Chegou um helicóptero, não vou, Deus vai me salvar. Aí a água subiu e ele morreu. Aí chegou no céu, ele falou, mas Deus, você não me salvou. Ele, rapaz, eu te mandei um bote, te mandei a canoa, te mandei o helicóptero e tu não quis. Então Deus usa os meios desse mundo para nos dar a cura, nos dar as bênçãos. Então não pense que eu vou receber uma bênção de Deus, vai cair do céu, vai aparecer alguma coisa. Não. Deus usa pessoas, meios ímpios para te abençoar. Tá? Deus usa tudo. A medicina, Deus usa para te abençoar. Quantas e quantas pessoas vão para a mesa de cirurgia e não voltam? Então aqueles que voltam, voltaram por quê? Porque Deus abençoou ali e deu aquela cura. Então tudo está no controle dele. Então orar, pedir a mesma coisa várias vezes, não significa que Deus não está te ouvindo, que você está usando vã repetição. Não, que Jesus está criticando a questão de fazer vãs repetições, coisas sem sentido, sem noção, orações vazias, orações que não tinham necessidade nenhuma de serem feitas e, na verdade, não eram dirigidas nem a Deus, porque eram motivações, como se diz assim, pecaminosas do próprio coração de quem realizava essa oração. E no tópico 3, sobre jejum. Então, como a gente já passou bastante tempo sobre oração, vamos falar um pouco sobre a questão do jejum, que está dentro do mesmo contexto, está bem fácil de entender essa parte de jejum. Tá? Versículo 16 fala assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Então, a mesma coisa daquela oração ao público, a mesma coisa de dar esmola ao público, a mesma coisa do jejum. A motivação era errada. O jejum acontecia na comunidade de Israel, segundo a orientação divina, uma vez por ano, que era o sacrifício pela nação ali, que o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então, assim, esse dia era um dia de jejum nacional. Mas os judeus piedosos, eles resolveram jejuar por vários motivos, para receber perdão de pecado, ou por causa de um luto, ou enfim, várias situações, circunstâncias, bênçãos que eles queriam receber, sacrifício para fazer, eles jejuavam. Na época de Jesus, jejuavam 2 vezes por semana. Então a gente tem também aqui um contexto que uma bênção, uma coisa boa, uma atitude piedosa, algo maravilhoso, foi transformado em algo pecaminoso. Por quê? Porque era feito para exibição. Colocava pó na cabeça, desfigurava o rosto, ficava lá triste, para todo mundo passar e falar, ali tem alguém piedoso, jejuando. Olha só aquele fariseu. Entende? É totalmente errado. Tá? Totalmente errado. E Jesus vai e critica isso aí. Jesus vai criticar isso aí. Não faça isso, lave o rosto, deixe um semblante bonito, sorridente. Está jejuando? Esse momento de jejum é o momento que você vai estar com Deus, lendo a palavra, orando, cantando. Se for possível fazer um jejum nesse sentido, quem sabe um jejum comunitário, reúne alguns amigos, vão para a igreja, passam a manhã na igreja louvando, pregando, cantando. Enfim, ali vocês vão fortificar a vida de vocês, né, juntos. Podem sair para fazer um evangelismo em jejum no final.
é algo maravilhoso, tá? É algo maravilhoso. Aqui o Bonhoeffer também tem algumas coisas a falar sobre o jejum, tá? Ele vai tratar aqui também, eu vou colocar aqui a parte, rapidinho, ele fala assim, ó, a carne saciada não gosta de orar e não se dispõe ao serviço abnegado. Então, se você somente alimenta a carne, não vai ter desejo de orar, não vai ter desejo de ler a palavra, não vai ter. Então, você tem que mortificar a carne e alimentar o espírito. O espírito reconhece o caminho do discipulado e está disposto a segui-lo. O título do livro do Bonhoeffer é Discipulado. Gente, esse livro é muito bom, tá? Um livro, às vezes, assim, tem umas partes difíceis de entender. Bonhoeffer, um teólogo alemão, é um livro um pouco antigo, mas é muito bom. E ele fala de discipulado. O livro é falando do sacrifício de ser um discípulo de Jesus. E ele vai tratar isso, né? Tá? Que o Espírito reconhece o caminho do discipulado, que está disposto a segui-lo. O caminho do discipulado é caminho de renúncia, de abandono de pecado, de tudo que não presta. E a carne, porém, é muito temerosa. O caminho lhe parece demasiadamente árduo, muito incerto e por demais trabalhoso. Então a carne vai falar, não, é muito trabalhoso. A carne vai falar, não, isso dá muito trabalho, muito sofrimento. Jejum? Não, jejum não. Então assim, se você alimentar a carne, o espírito, né, vai ficar no cantinho dele ali, você vai só alimentando a carne e você não vai ter esses momentos com Deus. Tá? E é bem interessante, né, a gente ter que esse hábito é importante, interessante, não é importante nós termos o hábito de tomar algumas atitudes para mortificar a carne. Tá? Assim a carne tem de compreender em exercício diário e extraordinário na disciplina, que não tem direitos próprios. A carne não tem direitos próprios. Mas se você alimenta ela, ela vai querer ter. Tá? Vai querer ter sim. Nisso nos auxilia a prática diária e ordenada da oração, como também meditação diária na palavra de Deus. Nisso nos auxilia toda sorte de prática disciplinar corporal e abstinência. Então, como quererá alguém viver na fé quando a oração lhe é enfadonha? Quando já perdeu o gosto pela palavra das Escrituras? Quando o sono, a comida e o desejo sexual sempre de novo lhe roubam a alegria em Deus? Então, essa pessoa que é crente, mas está nessa situação, ela tem que começar a repensar a sua vida diante de Deus. O seu discipulado, o seu chamado para o discipulado, para seguir a Jesus. A oração enfadonha, orar, não. Ler a palavra, meditar na palavra, não, isso aí é muito chato. Já sei a Bíblia, já vou na igreja, já sei de tudo, não preciso mais ler a Bíblia. Tem gente que é assim, tá? Tem gente que tem esse pensamento. Então, ler a palavra se tornou enfadonho, algo complicado de fazer. Então, eu vou na igreja uma vez por semana, o pregador prega lá e aí eu aprendo a palavra e está valendo, tá? Então, os desejos da carne, comida, desejo sexual, tudo isso vai... não é que seja algo pecaminoso, tá? Você comer, você se divertir, você passear, você, né, que é casado, ter relações com sua esposa, com seu esposo, enfim, isso aí não é pecado, tá? Não é pecado. Mas, de repente, você se prende tanto nas coisas materiais e nos desejos da carne que você esquece de Deus, das coisas espirituais, esquece do mundo espiritual. E aí, de repente, você vai se afastando. E eu conheço muitas pessoas que foram parar no mundo por causa disso. Eu conheço gente que pegava a caixa de som, colocava nas costas, levava para a praça para pregar, evangelizava, sol quente, fazendo a obra, conhecendo o evangelho, pessoa crente de verdade, oração, jejum, e aí de repente as circunstâncias da vida, o trabalho, os problemas, foi afastando, não orava mais, não evangelizava mais, enfim, não lia mais a palavra, problemas no casamento, problemas aqui, problemas acolá, de repente esfriou, parou de ir na igreja, aí começa a falar mal da igreja, começa a criticar os pastores, começa a criticar o dízimo, aí de repente já estava no mundo e longe de Deus. Começa assim, tá? É devagar. Tem até um hino que eu gosto de ouvir de uma banda chamada Casting Crowes, que o nome do hino é Slow Fade. Depois você procura e vê a tradução, que é uma queda lenta, slow fade, você vai caindo aos poucos. Tá? Ele usa até aquela ideia de cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê. Então ele é uma paródia dessa musiquinha, no final tem ela também
É muito bonito. Eu vou até deixar na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, você vai ter o prazer de assistir o trailer dessa música e ver, né, desse hino, né, vou colocar assim, desse hino e ver a tradução dele e meditar nesse sentido. Porque é uma queda lenta, é devagar. Ninguém desvia assim de uma hora para outra. Acontece. Não dizer que não acontece. Mas eu penso até que quando a gente fala assim, rapaz, fulano estava tão firme e de repente desviou, é porque há muito tempo ele já está caindo, já está se afastando dessas coisas e vai para o mundo. Eu não quero entrar aqui na questão de, salvação não se perde, calvinismo, arminianismo. Não quero entrar nessa questão. Tanto calvinista como arminiano desvia, vai para o mundo. Como você interpreta isso é outra história. Paga um preço muito grande. Alguns voltam, outros não. Outros morrem lá. Mas eu tenho que cuidar da minha vida. Quem está em pé, cuide para que não caia. É o que a palavra de Deus diz. E, para ficar de pé, oração, jejum e meditação na palavra de Deus. Amém? Encerro aqui. Espero que você tenha compreendido a lição. Qualquer coisa, deixe seu comentário. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp também, que você pode mandar uma mensagem. Ali a gente está sempre disposto a responder no WhatsApp. Se por acaso você mandou e eu não respondi, mande de novo, porque às vezes as mensagens se perdem no meio das outras e a gente tem mais de uma pessoa para atender no WhatsApp, às vezes uma pessoa abre e não responde e a outra não responde também, enfim. Mas mandei mensagem, não foi respondido, mande de novo, por favor, que a gente vai lhe atender. A gente tem um prazer em fazer isso. Amém? Lembrando que dentro do EBD em Foco nós temos slides em PowerPoint, subsídios em vídeo, áudio, PDF, cursos, conteúdo completo para você ministrar uma aula de excelência e ser um professor da EBD de excelência. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.